E aí galera, tudo beleza? Landson Silva aqui, estou aqui para a parte 2 da aula de frações, onde nós vamos trabalhar com operações com frações, beleza? Vocês já assistiram na aula, a parte 1, se não assistiu, assiste para você entender essa daqui melhor. Bom, as operações são da seguinte maneira: adição e subtração seguem o mesmo padrão. Caso 1, para a gente fazer adição entre frações. Se as frações têm denominadores iguais, o que você vai fazer? Você vai conservar o denominador, vai repetir, ó, aqui é 5 sextos mais 4 sextos. Você vai repetir o denominador e vai somar normalmente o numerador. Ó. 5 mais 4, então essa adição aqui vai ser 9 sextos. E se você quiser simplificar, ó, divide em cima por 3 e embaixo por 3, você tem a fração irredutível 3 meios, que é equivalente a 9 sextos. Então, adição de fração com denominadores iguais, soma o numerador e conserva o denominador. E a subtração com denominadores iguais? A mesma coisa. Você vai conservar o denominador e vai efetuar a operação no numerador. 5 menos 2. Então, vai ficar 5 menos 2, 3, sobre 3, que se a gente dividir em cima e embaixo, dá 1. Então, repara como é simples. Adição de frações e subtração de frações com o mesmo denominador, você só vai lá e faz a operação no numerador e conserva o denominador, independente de quantas frações forem. Pode ter 3, 4, 5, não tem problema, é a mesma coisa, beleza? Então, a gente viu lá na parte 1 de frações que para fazer essa comparação, né, para transformar no mesmo denominador, eu vou ter que calcular o MMC entre os denominadores. Então, o MMC entre 5 e 3, que fatorando 5 e 3, dá 3. Aqui dá 1, dá 5, dá 1. Então, o MMC é 15, ou seja, eu terei frações com denominador 15. Aí, para eu saber por quanto eu tenho que multiplicar 5 para dar 15, é só eu dividir. Ó, 15, que é o MMC, por 5, 3. 15 por 3, 5. Então, para esse denominador virar 15, eu vou ter que multiplicar ele por 3. Então, em cima também será multiplicado por 3. 2 vezes 3, 6. Para esse denominador virar 15, eu vou ter que multiplicar ele por 5. Então, em cima eu também multiplico por 5. 20. Ou seja, junta os denominadores e soma em cima. 6 mais 20, isso vai me dar 26 sobre 15. Beleza? Na subtração é a mesma coisa. Ó. De novo aqui 5 e 3, a gente já viu que o MMC é 15. Então vai ficar 15 aqui menos 15. 15 dividido por 5, 3. Então em cima vai multiplicar por 3. Ó, 6 vezes 3, 18. 15 dividido por 3, 5. Então embaixo vai multiplicar por 5 e em cima por 5 também. 10. Ou seja, isso será 18 menos 10 sobre 15, que equivale a 8 sobre 15. Então, a adição e subtração é tranquilinho, independente de quantas forem também. Antes da gente entrar na parte de multiplicação, é legal a gente saber que aqui é um número misto, que é essa representação aqui, onde você tem um número inteiro e uma fração. Isso daqui é uma contração de uma adição de um número inteiro e uma fração. Ou seja, isso representa 1 mais 2 terços. E como a gente faz essa soma? Uma soma normal com denominadores diferentes, porque a gente sabe que quando o número não tem denominador, o denominador ele não está aparecendo, ele é 1. Então a gente quer a soma dessa fração 1 sobre 1 com a fração 2 terços. E como a gente faz isso? MMC entre 3 e 1, e os denominadores serão 3. Bom, o MMC entre 3 e 1 é 3 mesmo. Então, a gente divide 3 dividido por 1, 3. Embaixo eu vou ter que multiplicar por 3. Em cima por 3 também. Então, ó, 3 vezes 1, 3. Aqui, 3 dividido por 3, 1. Então, em cima você vai multiplicar por 1, vai ficar 2 mesmo. Então, você vai ficar o quê? 3 mais 2 sobre 3. Ou seja, 5 sobre 3. Ah, Landson, muito trabalho. Tem uma maneira da gente fazer isso daqui bem rapidinho, que é como se fosse um macetinho, certo? Ó, vou fazer aqui no canto. 1
2 terços. Para fazer isso rápido, e até quando não tiver na forma de uma fração, tiver na forma de um número misto, tiver na forma de expressão, também dá para fazer isso, você resolve ele com o mecanismo de número misto. Você vai pegar o denominador, multiplicar pelo número que está na frente, o número inteiro, e vai somar com o numerador. Então vai ficar 3 vezes 1 mais 2 sobre o próprio 3. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5 sobre 3. Repara que se você fizer quando estiver assim, dá a mesma coisa. 3 vezes 1, 3, mais 2 sobre 3, ou seja, 5 sobre 3, beleza? Vamos fazer nesse daqui para você ver como é assim facinho, ó. 5 vezes 3, mais 2 sobre 5, ou seja, 15 mais 2 sobre 5. 17 sobre 5 é a resposta. Que é a mesma coisa caso nós tivéssemos feito 3 mais 2 quintos, colocado 1 aqui embaixo, achado duas frações de denominador 5. Aqui a gente vai ter que multiplicar por 5, né? E aqui a gente vai ter que multiplicar por 1, ou seja, 3 vezes 5, 15, 2 vezes 1, 2, 15 mais 2 sobre 5, 17 sobre 5, que é a mesma coisa, só que você consegue fazer de cabeça. Beleza? Gostou da diquinha? Então vamos para a multiplicação. A multiplicação de fração é muito fácil. Por quê? Porque a regra é simples. Você vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Ah, mas só pode fazer isso quando os denominadores forem iguais? Não. Você pode fazer quando forem iguais ou diferentes. Então você vai ficar 3 vezes 2, 6, 8 vezes 8, 64. E aí você pode fazer a simplificação, né? Dividir em cima e embaixo por 2. Vai ficar 3 sobre 32. Uma outra maneira é a simplificação da fração quando tem um produto. Ó. A gente estava aqui, 3 sobre 8 vezes 2 sobre 8. Você pode simplificar qualquer numerador com qualquer denominador. Então eu posso achar uma fração equivalente aqui, ó, dividindo em cima e embaixo por 2. Ó. Divide aqui por 2 e divide aqui por 2. Isso daqui vai dar o quê? 1 quarto. Aí seria só multiplicar 3 oitavos por 1 quarto. 3 vezes 1, 3. 8 vezes 4, 32. Um outro caminho para fazer, beleza? E essa daqui, como fica? 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. Não dá para simplificar, ela é irredutível. E essa daqui, ó, só multiplicar tudo que está em cima. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E tudo que está embaixo. 5 vezes 3, 15. Vezes 6, 90. E aí você pode simplificar, né? Dividindo em cima e embaixo por 2. Vai dar 12 sobre 45. Dividindo em cima e embaixo por 3. Vai dar 4 sobre 15. Certo? E aqui é uma fração irredutível. Beleza? Vamos para a próxima, a divisão. A divisão ela pode estar representada com o sinal da divisão ou pode ser com uma barra de fração. Essa barra aqui no meio significa que é essa fração sobre essa fração. É essa fração dividida por essa. A regra para a divisão é um pouquinho mais difícil da multiplicação. Para fazer a divisão entre duas frações, você vai pegar a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, ó, 3 quartos multiplicado pelo inverso de 2 oitavos. Você lembra que é inverso lá do capítulo 1 de introdução ao português na matemática? Então, o inverso é só inverter a fração, né? 8 sobre 2. E aí é só multiplicar. 3 vezes 8 sobre 4 vezes 2. 24 sobre 8. E a gente pode dividir, né? Uma fração é uma divisão. Isso daqui dá 3, beleza? E quando tiver mais de uma, você tem que fazer em partes, que é a regra de expressão. Você faz a divisão das duas primeiras e o resultado você divide com a segunda. Então, ó, fazendo aqui as duas primeiras, vai ficar 1 terço, multiplica pelo inverso da segunda, 5 quartos.
E aí multiplica normal, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Chegou nesse valor, agora você vai fazer 5 dozeavos dividido por 2 quintos. Que aí a gente faz o quê? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, 5 vezes 5, 25. 12 vezes 2, 24. Beleza? Então a regrência é bem simples. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos partir para alguns exercícios. Lembrando que tem a lista de exercícios aí para vocês treinarem também. Então olha essas operações com frações aqui, essas expressões. Primeiro, a gente tem que saber a regra das expressões, né? Aqui eu tenho uma soma e uma multiplicação de frações. Pela sequência da regra das expressões, e tem uma tabelinha lá nos anexos, o que você faz primeiro e o que você faz depois, você sempre começa pela multiplicação para fazer uma expressão. Então, o que a gente faz? A gente vai repetir esse 1/4 mais e vai resolver essa multiplicação aqui. Então, ó, multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo. E agora a gente pode fazer essa soma. Você tem dois caminhos, fazer essa soma do jeito que ela está, ou fazer uma simplificação. Eu sempre recomendo simplificar o máximo possível, que facilita os cálculos. Então você compreende que 1/4 mais 4/10 é a mesma coisa que 1/4 mais, ó, divide aqui por 2 e divide aqui por 2. 2 quintos. Porque essas frações são equivalentes. Elas representam o mesmo valor. E aí agora, para a gente fazer essa soma de denominador, de frações, a gente tem que tirar o MMC entre os denominadores, né? Então, o MMC entre 4 e 5. Fatoração de 4 e 5 por 2, 2, por 2, 1 e por 5, 1. Vocês vão ver, lá no capítulo de MMC, que quando o MMC entre dois números, quando dois números forem primos entre si, o MMC entre eles é o produto, fica bem mais fácil. Então, a gente está procurando duas frações com denominador 20. 20 dividido por 4. Ali não bota 20, né? 20 dividido por 4 dá 5. Então, multiplica em cima por 5. 20 dividido por 5 dá 4. Multiplica em cima por 4. 2 vezes 4, 8. Então, isso é 5 mais 8 sobre 20. 13 sobre 20. Beleza? Mais uma. 7 vezes 1/4 mais 2 terços. Aqui, mais uma vez, regra de expressão, você faz primeiro o que está entre parênteses. Então, vai ficar 7 quintos. Deixa eu fazer para cá. Vamos resolver isso aqui do lado. Então, ó, 1/4 mais 2 terços. O MMC entre 4 e 3 é 12, que é o produto entre eles. Então, vão ser coisas sobre 12. 12 dividido por 4, 3. 12 dividido por 3, 4. Então, aqui em cima multiplica por 3 e aqui em cima multiplica por 4. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Então, 3 mais 8, 11 sobre 12. Então, você vai ficar 7 quintos vezes 11 sobre 12. Multiplico o de cima pelo de cima, 77. O de baixo pelo de baixo, 60. Beleza? Olha essa daqui gigantesca. Vamos lá, vamos fazer por partes. O que está dentro do parênteses e multiplicações primeiro. Então, ó, primeiro a gente vai fazer aqui. A gente repete aqui, ó, 7 oitavos mais de cima com de cima, dá 10. De baixo com de baixo, 5 vezes 3, 15. Beleza. Aí vamos fazer a divisão desse daqui, ó. Vai dar 3 quintos menos essa divisão. Rascunhando aqui, ó. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso vai ficar 18 sobre 9 vezes 4, 36. Dá para dividir em cima e embaixo, ó, por 18. Vai ficar 1 sobre 2. Ah, não tem que dividir de 2 em 2, 2, depois por 2 de novo? Não, se você reparar que dá para fazer direto, pode fazer direto. É igual essa daqui, ó, dá para dividir em cima e embaixo por 5. Vai ficar 7 oitavos mais 2 terços menos
3/5 menos 1/2. E agora a gente vai fazer o que está dentro dos parênteses, né? Vamos rascunhar aqui de novo, ó. 7/8 mais 2/3 para ficar organizadinho lá. O MMC entre 8 e 3 vai ser o produto, vai ser 24. 24 por 8, 3. 24 por 3, 8. Então aqui multiplica por 3 e aqui multiplica por 8. 21 mais 16. Isso vai dar 21/37 sobre 24. Beleza. Então já sei o primeiro, vamos fazer logo o segundo, ó. 3/5 menos 1/2. O MMC é 10, vai ser um número sobre 10 menos, não é o número de cima que é 10, é o de baixo, vai ser um número sobre 10 menos um outro número sobre 10. 10 por 5, 2, 10 por 2, 5. Aqui multiplica por 2 e aqui por 5. 3 vezes 2, 6, 1 vezes 5, 5. Então isso vai dar 6 décimos menos 5 décimos, 6 menos 5, 1 décimo. E aí a gente substitui aqui, né? Esse daqui resultou em 37/24. E esse daqui resultou em 1 décimo. E agora é só fazer essa daqui, né? MMC entre 24 e 10, a gente calcula aqui, ó. Fatora 24 e 10. Por 2, 12, 5. Por 2, 6, 5. Por 2, 3, 5. Por 3, 1, 5. Por 5, 1, 1. Lembra que eu falei para separar o 2 e o 5? Então faz aqui no meio, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 10, 120, a molezinha. Então eu tenho duas frações de denominador 120. 120 por 24, como eu falei para vocês, é só você pegar lá, ó, e tirar. O 24 está aqui, dá 5. 120 por 10 dá 12. Então aqui vai multiplicar por 5 e aqui vai multiplicar por 12. 5 vezes 37. 5 vezes 7 dá 35, vai 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. E aqui dá 12. Então vai ficar 185 menos 12. Isso vai dar 5 menos 2, 3, 7, 1 sobre 120. Beleza? Mais complicadinha, mais demorada, mas é muito bom vocês treinarem exercícios desse tipo aqui, tá? Para vocês terem mais familiaridade em fazer esses cálculos rápido. Olha o tamanho deste trambolho. Gente, organização aqui é primordial. Se você está acostumado com expressões, você faz com mais tranquilidade. Então a gente vai fazer o que está dentro dos parênteses, depois a gente vai fazendo o que está fora deles. Então, ó, eu vou fazer esse daqui primeiro, vou chamar de 1, para ficar bem organizadinho aqui, tá? A primeira. O MMC entre 4 e 5, eu vou fazer mais direto, tá? O MMC entre 4 e 5 é o quê? 20 é o produto, porque eles são primos entre si. Então vai ser 20 por 4, 5. 20 por 5, 4. Então, em cima eu vou multiplicar por 5, o 3 e o 4 por 4. Vai ficar o quê? 15 mais 16 sobre 20. Ou seja, isso daqui eu já sei que é 31 sobre 20. Esse daqui eu vou chamar de 2. MMC entre 3 e 6 é o próprio 6. É uma outra propriedade de MMC que vocês vão ver, certo? Se vocês quiserem fazer o MMC para confirmar, só para a gente não fazer conta aqui ao infinito. Porque como um é o múltiplo de outro, o MMC é o maior deles. Então eu estou procurando uma fração de denominador 6. 6 por 3 dá 2, 6 por 6 dá 1. Aqui vai multiplicar por 2, aqui vai multiplicar por 1. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 1, 5 sobre 6. 9 sextos. E dá para simplificar, né? 3 meios. Sempre é bom simplificar. Vamos fazer a parte 3 aqui, ó. A parte 3, MMC entre 3 e 4, dá 12. Por 3, 4. Por 4, 3. Então aqui multiplica por 4 e aqui por 3. Vai ficar 4 mais 3 sobre 12. 7 sobre 12. Então vamos reorganizar isso daqui. Isso daqui ficou então. Deixa eu mudar aqui de cor para preto.
13 terços menos 3 sextos mais 4 quintos menos A1, 31 vinteavos mais A2, 3 meios menos A3, 7 dozeavos. Beleza. A gente tem que fazer agora o que está entre os colchetes. Então, ó, vou chamar essa daqui de 4. Na 4, a gente tem o quê? O MMC é 20. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 10. Vamos multiplicar esse por 1 e esse por 10. Então, vai ficar 31 mais 30 sobre 20. Vai dar 61 sobre 20. Então, vamos reescrever. 13 terços menos 3 sextos mais 4 quintos menos esse resultado aqui, né? 61 vinteavos menos 7 dozeavos. O que acontece aqui? Repara que é uma expressão que só tem multiplicação e divisão. O que a gente poderia fazer? Ir fazendo de duas em duas. Mas a gente pode fazer de uma vez só. Como a gente faz isso? Primeiro a gente vai tirar o MMC de todos os denominadores. Ó. 3, 5, 6, 12 e 20. Botei na ordem. Vamos tirar esse MMC aqui. Por 2. 3, 5, 3, 6, 10. Por 2. 3, 5, 3, 3, 5. Por 3. 1, 5, 1, 1, 5. E por 5, 1, 1, 1, 1, 1. Então, a MMC é 60. Ou seja, a gente vai pegar frações equivalentes a todas essas com denominadores 60. Então, como vai ficar? Ó? Algo sobre 60 menos algo sobre 60 mais algo sobre 60 menos... Os sinais estão horríveis, deixa eu fazer de novo. Está aparecendo um monte de traço de fração. Vai ficar, ó, algo sobre 60 menos algo sobre 60 mais algo sobre 60 menos algo sobre 60 menos algo sobre 60. Fazer de uma vez só. E aí aqui, ó, 60 dividido por 3. Como eu já falei para vocês, é só tirar o 3, que sobra? 20. Caso você tenha mais dificuldade. 60 por 6, 10. 60 por 5 vai dar 12. 60 por 20, 3. 60 por 12, 5. Então, ó, esse vai ser por 20. Esse por 10. Esse por 12. Esse por 3 e esse por 5. Então, vamos lá. 13 vezes 20 vai dar 26, 260. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 12, 48. 61 vezes 3 vai dar 3, 18. 3 vezes 7 vezes 5, 35. E aí, o que acontece? A gente vai usar outra propriedade, né? Conserva o denominador e em cima é só fazer as operações, ó. 260 menos 30 mais 48 menos 183 menos 35 sobre 60. Faz tudo de uma vez. Certo? E aí é só a gente efetuar esses cálculos aqui. Vamos lá. 260 menos 30 é 230. Mais 48 é 278. Menos 183, você também pode somar tudo e depois subtrair tudo que precisa subtrair, tá? 8 menos 3, 5. 17 dá 9, 95. 95 menos 35 dá 0, dá 6. Dá 60 sobre 60, que é 1. Para a revolta da maioria. Como é que este trambolho resulta em 1? Tá aí os mistérios da matemática. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido todos esses exemplos que eu dei para vocês, esses exercícios. Vai lá na...
Vai lá na lista de exercícios do capítulo que tem bastante para vocês fazerem. Qualquer dúvida, posta nos comentários que eu vou sanar para vocês. E até o capítulo 3. Fui!